Aí, boa noite, oficialmente. Agora, né, estamos aqui gravando mais um episódio da nossa história. Estamos melhor do que a Netflix, não estamos? Depois nós vamos pedir os direitos, né, para a televisão. Bom, vamos parar, né, com isso. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho daquela que é a história do nosso chamado, de como Deus nos chamou e por que nós estamos no Brasil. Muitas pessoas nos perguntam às vezes por que o Brasil, por que Lavras? E nessa noite vocês vão descobrir, né, como que Deus chamou a nossa vida, aquilo que Ele fez para nos trazer até a este lugar, nesse novo episódio. Vamos orar antes, como a gente sempre faz, porque esse é um tempo, sim, para ficar junto, é um tempo para a gente conversar um pouquinho com vocês, né, para que vocês nos conheçam melhor, mas também nós queremos, através daquilo que nós contamos para vocês, que o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês, né, porque, repito, em tudo aquilo que nós conversamos, tem princípios que nós queremos que possam ser aplicados para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos. Obrigado porque temos a possibilidade de estar com os nossos amigos, os nossos irmãos, poder entrar na casa deles. Que esse tempo seja precioso, seja um tempo, Pai, no qual nós possamos viver relacionamentos, amizades. É um tempo no qual nós possamos aprender mais de Ti. Nos abençoa nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje o nosso tablet aí está carregado, né? Ontem vocês viram fazer uma movimentação esquisita, né? Colocar as mãos para colocar o carregador. Hoje providenciamos, né, a carregar isso antes. O problema é que muitas vezes eu carrego, deixo carregado, né? Aí os meninos pegam e eu vou lá e está a bateria lá embaixo. Bom, mas as nossas histórias que nós contamos todas as noites, elas são interligadas, né? Normal, é a nossa vida. E aí nós estamos separando ela por capítulos, mas às vezes, para entender algumas coisas, se você deseja isso, né, vai voltar num capítulo lá, você encontra tudo no YouTube. Né? Se você puder escrever no nosso canal aí, compartilhar, para que nós possamos ter mais facilidade de abençoar mais vidas, seria uma honra e um prazer para nós. Mas hoje vamos contar para vocês a história do nosso chamado, como Deus nos chamou para a missão, porque nós estamos em Lavras, porque nós estamos no Brasil. Falamos com vocês ontem, antes de ontem, né, que a nossa história junto começou há muitos anos atrás. Apesar de sermos relativamente novos, nós temos muitos anos de caminhada juntos. E conversamos com vocês sobre aquele acampamento que nós tivemos juntos, um dos tantos acampamentos, né, nos quais Deus falou com o nosso coração, Deus ministrou, nós fizemos tantas experiências lindas. Falamos ontem que naquele acampamento nós começamos, né, a nossa história de amor, e naquele acampamento também nós começamos, ou melhor, descobrimos qual era o lugar no qual Deus nos queria. Mas antes de chegar ao acampamento, eu preciso conversar com vocês algo, no sentido que eu conversei com vocês, né, melhor, a Teresa estava falando ontem, né, que a primeira vez que ela foi na igreja, Deus deu para ela
um rumo, um propósito, né? Um presbítero falou com ela que queria ela para a missão. E do mesmo jeito, um dia, eu estando na igreja, ainda criança, veio um pastor da Alemanha e ele pregou. O nome dele é Hans, assim ele chama. E ele pregou e no final ele fez o apelo. Agora eu era criança, eu tinha 9 anos de idade. Eu não lembro eu não lembro o que ele pregou, eu não lembro qual foi o apelo que ele fez, qual foi o motivo, né, pelo qual ele chamou o povo aí para frente. Aquilo que eu lembro que eu fui na frente daquele apelo, né? E quando eu fui na frente daquele apelo, ele tinha muita gente. Contei para vocês ontem, né, que a nossa igreja era uma igreja crescente lá em Nápoles, né, uma igreja que rapidamente chegou a mais de 1000 pessoas. E naquele apelo eu lembro que ele direcionou a palavra para mim e disse: olha, Deus está te levantando hoje para ser um missionário, né? Com 9 anos de idade eu recebi essa palavra, né, uma palavra de norte. E ele falou para a igreja, né? Falou: olha, Deus está escolhendo esse menino aí para ser um missionário. E o culto acabou, eu acho que todo mundo esqueceu aquilo, né? Mas aquela palavra ficou guardada no meu coração, né? Que Deus queria que eu fosse missionário. Eu era uma criança, crescida na igreja, como eu falei com vocês, né? Já frequentava a igreja há muitos anos junto com os meus pais. Mas não, aquela palavra, naquele momento, foi bonita, né? Foi emocionante, mas não tinha valor e sentido nenhum para a minha vida. E um dia, com 14 anos de idade, nesse acampamento, nós já estávamos juntos nesse tempo, e o irmão que fazia parte desse acampamento, um dos tios, né, dos responsáveis, que depois hoje é o nosso amigo pastor de uma igreja lá na Itália, ele falou que queria compartilhar uma música conosco. E essa música, ela falava de uma experiência. A experiência de uma mulher da Itália, de uma das igrejas na Itália, que veio ao Brasil visitar um orfanato lá em Osasco. E aí essa música dizia que ela viveu uma experiência extraordinária, né? Que essa experiência mudou a vida dela, né? Que ela via essa casa como um oásis, né? Viu essa casa como um lugar de refrigério para essas crianças. Mas tinha uma criança que chamou a atenção dela. Chamou a atenção dela porque todo o tempo no qual ela estava nesse lugar, ela ficava só de longe observando. E quando chegou o último dia que essa mulher passou aqui no Brasil, isso muitos anos atrás, ela tinha que voltar para a Itália, e essa criança espantou todo mundo com uma vontade, né, um desejo. Ela disse: olha, eu quero ir no aeroporto com vocês para levar a Patti, né? Patrícia era o nome dessa mulher. E eles falaram: vamos no aeroporto. E chegando no aeroporto, esse menino, essa criança, não sei se era menino ou menina, você sabe? Era um menino. Era um menino? Eu não lembrava desse detalhe. Né? Disse para a Patti: Patti, me leva embora com você. Né? E isso cortou o coração da moça, né? Porque diz que o menino o tempo todo, né, olhava ela de longe e observava tudo que ela fazia, mas no último dia expressou esse desejo: não me abandona, não me deixa sozinho, me dá uma esperança. Isso cortou o coração dela. E quando ela voltou para a Itália, contou essa experiência, esse nosso amigo escreveu essa música. E através dessa música, né, Deus falou ao meu e ao coração da Teresa. Nesse momento, nós nunca tínhamos conversado e não conversamos disso, vamos falar daqui a pouco, durante diversos anos. De uma forma individual. A gente estava no mesmo lugar, né, no mesmo acampamento, já estávamos começando o nosso namoro, mas Deus falou de uma forma individual a cada um de nós,
né, que o Brasil seria o destino que ele tinha para nós. Eu tenho uma surpresa para vocês, né? Até tenho uma surpresa para a Tereza, né? Não falei nem para ela. Olha. Né? Dessa surpresa aí. Em português a música? Será? Não, não tem essa música em português. O título dessa música era Brasil. Né? Olha aqui. Eu vou passar para vocês essa música agora. Ela é em italiano, mas... Vamos lá? Una visione che si è fatto sogno, progetta una storia, un aereo che vola lontano e tu mai Que história dessa moça que começa a viagem, ela sozinha, no meio de muitas pessoas, aqui no Brasil, na direção de uma terra desconhecida. Aí, ela fala que ela... Brasil, terra de festa e de cores, com o futebol sempre na cabeça e muita dor para esquecer, e muitas pequenas bocas, né, para dar comida para elas. Que era a experiência dele nesse orfanato. Oceano di bugie, una vita d'inferno per i grandi sì, che non è vita per me i bambini, e poi una casa è sempre troppo limitata. Diz a música como que essa casa é limitada para todas as necessidades dessas crianças. E lá você está indo. É ali que eu estou te direcionando. Quantos abraços, quantos beijos receberão essas crianças de você? E poi un bimbo, un po' più solo degli altri, diventa la tua ombra, non ti lascia un istante. Dá para entender um pouco? Di ogni tua azione, ti guarda, ti scruta, cerca di capire, ma un pensiero invade la mente. E un mese lungo, un mese niente, per me piccolo uomo in questo paese, dove un bimbo è solo un peso da eliminare, un problema in un bilancio familiare. Poi ho capito che devi già andare. Acho que o Camelo deve estar entendendo o que essa música fala. Tomara, né? Que ainda entende. Tá entendendo? Portami via con te. Portami via con te. Aí, o Camelo entende. Bom, essa era a música, né, que falou conosco há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Através dessa música, Deus nos chamou para a missão, né? Deus nos chamou para o Brasil. E
o tempo se passou e nós vivemos, né, as nossas experiências, igual nós falamos com vocês ontem. E nós... Só um minuto, a gente está ajeitando aqui a tecnologia. Mais pra luz, né? Está cobrindo aqui. Pronto. Está nos vendo direito? Você que está no Instagram, está no Face, estão vendo direito a gente? Bom, e aí, com 19 anos de idade, né, Deus falou aos nossos corações. Ou seja, quando a gente ainda era criança, Deus falou aos nossos corações, né? Mas o tempo foi passando e o desejo foi aumentando no nosso coração, mas nós tivemos que fazer as nossas experiências. Eu me converti nesse tempo, né? Eu aceitei Jesus e quando voltamos junto, né, a gente começou a conversar de coisas mais sérias. Nós voltamos juntos, você que não estava conosco ontem, né, você vai ter que voltar a história para saber o que aconteceu, mas nós voltamos juntos. E um dia por telefone nós estávamos conversando, né, como que a gente vai fazer quando crescer, né? Lembra que nós conversamos com vocês que tudo aquilo que nós fazíamos a gente colocava diante de Deus. E aí um dia conversando, falou, olha, e depois que a gente casa? O que vai ser da gente? Né? O que nós vamos fazer? E nós falamos, os dois falamos, né, que tínhamos um desejo para a missão, que Deus tinha falado conosco. E aí eu falei com ela, olha, eu acho que você não tem o mesmo desejo que eu tenho, né, para o mesmo país, quem sabe? E ela falou, quem sabe? Aí ela me perguntou, como que começa? Me fala como que começa a letra, que começa o país que Deus falou com você. E aí eu falei B, e ela falou, não, aí é o Brasil. Aí naquele dia, eu tinha 19 anos, né, eu já tinha voltado a namorar, ela tinha, eu tinha 21, né, eu tinha 21, ela tinha 19. E aí, a partir daquele dia, nós sabíamos os dois que Deus nos queria no Brasil. E nós começamos a orar junto para aquilo. Ainda não éramos casados, mas começamos a orar, Senhor, agora nós queremos isso para a nossa vida. Queremos te servir no Brasil. E não falamos com ninguém, para ninguém souber, ninguém atrapalhar as profecias, né, para não chegar profetadas. E aí falamos, agora nós queremos descansar em Ti, para quando for o momento, né, o Senhor vai nos direcionar de uma forma clara. Eu vou deixar um pouquinho com ele a palavra, né, para a gente misturar um pouquinho as nossas conversas, para continuar, e depois eu vou falar de vez em quando para atrapalhar ela. Tá bom? Tá bom. Então a palavra passa para mim agora. E a gente começou a orar sobre isso. Depois de um ano e 9 meses de noivado, nós nos casamos. E eu queria esperar um tempo para ter filhos, mesmo que eu tinha no meu coração que a gente não ia poder ter filhos biológicos. Pelo menos eu sentia muito forte isso desde que a gente namorava, desde pequena, sempre senti isso. Esse pode ser o próximo episódio, né? Esse pode ser o próximo episódio. Dos filhos. E bom, o Giuseppe nunca concordou com esse meu pensamento, né? Ele vinha contra, mas depois se fosse por ele queria ter filho na primeira semana de casamento, mas eu não queria. Como que chama? Giuseppe. O meu nome é Giuseppe. Gente, Giuseppe é aqui no Brasil. Meu marido. Você é italiano. Giuseppe. Mas eu sou romana com os romanos, grega com os gregos, brasileira com os brasileiros, italiana com os italianos. Mas o meu nome é Giuseppe. Tá bom. Obrigado. Aí, por que eu estou contando isso? Porque esse desejo, né, desfocou um pouquinho a nossa atenção sobre a missão.
E a gente começou, na verdade eu fui me precavendo depois que eu casei, porque eu não queria pelo menos passar uns 2 anos. Mas o José queria ter filhos já. Eu fui inventando 1000 coisas para tomar anticoncepcionais, porque para mim era uma mudança muito grande. Eu mudei do sul para o norte, é uma cultura totalmente diferente. Eu queria aprender a ser esposa primeiro, cuidar da minha casa, trabalhar e depois ser mãe. Mas tudo isso, né, ele tinha esse desejo forte e eu comecei a correr atrás disso, porque a gente começou a tentar e os filhos não vinham. Eu fui no médico, pedi para fazer exame, eles não queriam que eu fizesse, nem queriam prescrever, porque falavam que eu tinha que esperar pelo menos 2 anos, tentando. Bom, eu falei, eu sou dona da minha vida e eu quero fazer os exames agora. É o meu direito e eu quero fazer. Então, começou essa outra caminhada. Nos exames começaram a sair fora algumas coisas que iam dar problemas, iam atrapalhar, engravidar. Até que um dia Deus falou claramente que estava chegando as trevas na nossa casa. Deus me deu uma visão, falou tal. Isso aí depois eu conto. Mas realmente naquele dia a gente descobriu. No episódio dos filhos, né? Hã? No episódio dos filhos. Sim. A gente descobriu que, humanamente falando, as nossas chances de engravidar, de ter filhos biológicos era 4% em fertilização in vitro. E na Itália é tudo de graça, porque a população italiana na realidade está se extinguindo, porque há mais mortos que nascidos italianos mesmo. Então, eles incentivam, né, tudo de graça, nos melhores centros de esterilidade e tal. Aí nós começamos a caminhar nessa direção e correndo atrás para ver o que a gente faria, o que seria essa área da nossa vida. Enquanto isso ia acontecendo, a gente pedia a Deus também uma direção sobre a nossa vida humana, né? O José estava trabalhando, ele sempre trabalhou, desde os 15 anos de idade, ele estudava e trabalhava. E nessa época ele queria montar um negócio próprio, não queria mais depender de outras pessoas. E a gente, como tem costume de fazer, colocou isso no altar, esperando uma confirmação de Deus. E eu lembro que era um final de semana, a gente tinha visto uma casa muito boa. A nossa intenção era fazer um restaurante de entrega para as empresas, para as fábricas. Delivery. De comida. E isso aí daria muito certo. A gente queria vender nossa casa, comprar essa outra, montar e começar a trabalhar. E nós pedimos para Deus que Ele nos dava a bênção sobre isso. E se isso realmente seria o melhor para a nossa vida. Então, nesse tempo, se passaram mais ou menos os primeiros 2 anos do nosso casamento. E nesse tempo a gente tinha um pouco abandonado esse desejo sobre o chamado que Deus tinha. Sobre missão, né? Sobre a missão que Deus tinha confiado em nós estávamos servindo mãos. Deus na igreja local. A gente servia a Deus na nossa igreja, né? E, enfim, era um final de semana, nós demos um tempo para Deus. Nós falamos para Deus que se Ele não fosse falar conosco até aquele final de semana, a gente entenderia que fosse um sim. E a gente ia adquirir essa casa e tocar nossa vida para frente. E quando nós fomos na igreja no domingo, de manhã, lá o culto de manhã, de domingo, ninguém sabia nem dessa situação de trabalho. A gente sempre costumava manter assim, um segredo, né, entre aspas, para entender a direção de Deus de uma maneira muito clara. Esse é o princípio, né? Nós falamos a respeito de princípios. Eu acho que isso é muito bom da gente entender também. Que muitas vezes nós queremos direcionar Deus, né, a falar o que nós queremos. E aí isso é muito bom. Se você tem algo no coração,
e que Deus fale com você, isso é bom, né? Para você guardar no seu coração e pedir para Deus a resposta. Porque assim você sabe que é Deus que te responde, né? Porque muitas vezes, repito, nós procuramos ao nosso redor alguém que nos fale o que nós queremos. E aí nós damos as dicas, né? Para que as pessoas possam nos ajudar a entender a vontade de Deus. Nós aprendemos esse princípio, né? Entre outras coisas, nós aprendemos isso num dos livros, né, do Loren Cunningham, que diz que quando Deus quer falar algo, Ele sempre fala a você pessoalmente. As profecias, as outras coisas, elas são úteis, mas elas vêm para confirmar, né, aquilo que Deus já falou com você. Né? Porque Deus não te obriga a fazer nada. Deus, Ele não é mau, Ele é bom. Né? Um exemplo muito claro para nós entenderem isso é um pai que quer falar alguma coisa de muito importante ao seu filho. Ele não vai chamar um sobrinho, um irmão dele, compartilhar e mandar ele compartilhar com o filho. Ele chama o filho dele e tenta explicar da melhor forma possível. Essa é a maneira que Deus trata. Aí depois ele até pode falar com um primo dele, por exemplo. Olha, eu queria que meu filho fizesse isso. Aí o primo pode ir lá no filho e dizer, olha, eu falei com seu pai, né? Seu pai expressou esse desejo. Mas aí é algo para reforçar. Você entende, puxa vida, meu pai é importante de verdade, né? Não só falou comigo, falou até com os meus primos, né? Desse desejo dele. É muito importante ter esse relacionamento com Deus, porque muitas vezes acontece que o diabo se usa de algumas pessoas em algumas situações, circunstâncias adversas da nossa vida para ele incomodar a nossa vida, tirar o nosso sossego, tirar a nossa paz. Mas quando a gente tem um relacionamento firme com Deus, Deus vai revelar qual é a verdade. E naquilo Deus vai colocar paz no nosso coração. E eu conheço várias experiências nesse sentido, onde em situações difíceis, alguns, né, irmãos ou alguém de fora, fui falar alguma coisa para a pessoa e a pessoa falou, tudo bem, eu aceito, mas agora Deus tem que falar pessoalmente comigo. E a situação foi ao contrário daquilo que o irmão ou outra pessoa de fora tinha dito. Isso é muito importante. Igual o caso, né, tinha uma pessoa que profetizou aí para a moça que ela tinha que casar com ele, né? Aí a moça falou, mas Deus falou para você que eu tenho já marido e filhos, né? Ou seja, muitas vezes, se você não tem um relacionamento com Deus, nesse caso era até um exagero, né? É muito fácil, né? É muito fácil de entender, sem discernimento. Mas às vezes as pessoas te levam a ir num caminho totalmente errado só para o fato, né, de você não ouvir a voz de Deus, né? Vamos lá? Pode continuar. Quer saber onde estava? Então, nós fomos no domingo de manhã para a igreja. Lembrou, gente? Lembrou. O nosso pastor, que é o meu sogro, que é meu pai, ele abriu o culto naquela manhã com uma palavra profética. E ele não sabia nada de tudo isso. É só para também falar uma questão. Na Itália, na época que nós viemos para a missão, não se falava muito sobre missão. Tem pouquíssimos missionários no mundo que saem da Itália. Não há ainda essa cultura no mundo evangélico na Itália. Então era muito difícil. Meu sogro sabia desse chamado, ele era consciente disso. Mas novos, igual a nós, até a gente sabia, mas quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos Deus vai fazer alguma coisa sobre isso. Enfim, nós chegamos na igreja e ele foi muito direto. Ele abriu o culto falando que alguém estava lá e tinha pedido uma orientação clara para Deus e queria a bênção de Deus sobre essa situação, esse pedido que estava fazendo. E Deus falou, eu não concordo. Essa não é a minha vontade para a sua vida. Eu quero que nesse momento você abre a gaveta aonde você escondeu o sonho que eu te dei. Pega esse sonho
esse sonho e colocam no meu altar, porque esse é o tempo onde eu confirmarei esse sonho que vai se cumprir na sua vida. E a pregação foi feita por um missionário naquele domingo e fui toda voltada sobre missões. E nós passamos o domingo inteiro com esse casal de missionários e nós abrimos o coração para eles. A gente não estava aguentando mais. Deus tinha falado muito claro. E eles oraram junto conosco e nós tomamos mais uma semana de tempo para orar junto e depois uma semana a gente decidiu conversar com o nosso pastor sobre tudo o que estava acontecendo. E ele, por nossa surpresa, nesse momento, confirmou aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Quando nós chegamos lá, abrimos o coração, contamos para ele tudo o que estava acontecendo, da forma que Deus tinha usado a vida dele para falar conosco. Eu até hoje falo para ele, 2 vezes eu pedi direção para Deus, muito clara para mim, saber o que eu faria, se eu deixaria ou não a Itália. As 2 vezes Deus usou a sua vida para me mandar embora. Então não reclame, não fale que a gente tem que voltar, porque você é responsável para isso. E ele ri sobre isso, né? Mas a sensação é que ele queria ter engolido aquilo que ele falou as 2 vezes. Então, aí nós falamos, ele falou que ele sabia do nosso chamado, que ele entendia isso realmente como vontade de Deus sobre a nossa vida. E só que ele não conhecia os tempos sobre isso e ele também não sabia. Ele falou assim para nós: o Brasil é tão grande, por onde que a gente vai começar? Ao final a gente tomou 1 ano de tempo para orar, nós concordamos junto com ele. Ele falou: eu vou orar para a vida de vocês, vou pedir orientação clara para Deus e daqui a 1 ano a gente volta a se falar. Enquanto isso, vocês guardam dinheiro, arrumam um jeito para vocês comprarem as passagens, para você ir espiar a terra. E assim foi. Agora eu tinha mais uma pessoa que sabia, né, do nosso sonho de uma maneira aberta. E ele orou durante 1 ano e a gente também, e nós guardamos o dinheiro, nós compramos as passagens para vir aqui no Brasil. Eu lembro que no mês de junho, o alemão veio na Itália visitar a igreja e nós saímos uma noite para jantar com ele e nós abrimos o coração com ele e ele falou: bom, se vocês quiserem eu posso levá-lo em algum lugar lá no Brasil para conhecer. E na verdade a gente tinha lido o livro sobre o pastor que tinha fundado esse orfanato, onde a moça tinha a irmã da igreja tinha vindo para fazer missões e escreveu uma música sobre essa experiência. E esse pastor, ele era italiano, chama Tiezzi. Ele tinha fundado um orfanato e nós expressamos o desejo de vir conhecer essa obra missionária, conhecer esse pastor. E ele se encontrava lá em Osasco, em São Paulo. Então nós conversamos com ele e ele ficou muito feliz, né? Mas momento algum nos encorajou para vir para o Brasil. Sempre colocava na nossa frente todas as dificuldades. Ele conhece bem a cultura italiana. O alemão, isso, né? O alemão. Não é o pastor, não. E foi desse jeito aí. Isso aí aconteceu no mês de junho. Nós viemos para o Brasil no mês de outubro. E antes de vir, nós voltamos a conversar com o nosso pastor. Mais ou menos uns 20 dias antes. E a conversa foi diferente. Nós voltamos lá e falamos para ele que a gente estava com tudo pronto para vir, né? Que o alemão nos receberia no primeiro momento, que a gente ia passar um tempo nesse orfanato e tal. Nós contamos mais ou menos aquilo que a gente tinha programado. E ele falou para nós que, infelizmente,
tinha um ano que ele estava orando a respeito disso. Por isso é muito importante o relacionamento nosso com Deus. Que ele tinha um ano que estava orando para a nossa vida e que até aquele momento Deus não tinha confirmado nada para ele. E que talvez não eram os tempos certos para a nossa vida. Então, o Giuseppe, nesse momento, entrou de uma forma determinada na conversa, falando: pai, então, a partir desse momento, nós vamos mudar a direção das nossas orações, porque nós já temos a certeza sobre isso. Só que a gente não vai sair daqui sem a bênção da nossa igreja. Então, agora, a nossa oração é direcionada para que Deus confirme a liderança da nossa igreja, que essa é a vontade dele, esses são os tempos dele para a nossa vida. Aí aqui tem outro princípio, né, que nós podemos refletir, aquele da aprovação da sua liderança. Se você está debaixo de uma liderança, a gente tem que aprender a confiar na liderança e que Deus fala com a sua liderança a respeito de você. Nós éramos certos que Deus nos queria no Brasil, porque há já muitos anos Ele vinha ministrando, né, os nossos corações, como nós falamos. Só que agora a nossa liderança dizia que não. Dizia que Deus não queria isso para nós. E aí a nossa posição nunca foi de insubmissão. Mas sempre nós falamos: tá bom, vocês acreditam nisso? Nós não pensamos, mas nós não queremos fazer nada que não seja debaixo da submissão e da obediência. Por isso nós vamos orar, para que Deus possa acalmar e confirmar ao coração de vocês aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nesse momento, a situação era essa. Nós tínhamos marcado, né, a nossa viagem de exploração, né, para o Brasil. Isso foi 2004, né? Isso foi outubro de 2004, essa conversa, né, que nós tivemos com o nosso pastor lá, que ele nos disse: olha, infelizmente não vai dar. Vão fazer essa viagem para lá, mas voltam para cá porque a igreja lá na Itália estava em fase de mudanças, tinha mudado o local de culto, né? Tinha comprado, na verdade, o local e o pastor estava reformulando, né, toda a igreja, toda a organização, inclusive, né, os obreiros, vamos falar assim. Ele disse: olha, vocês vão ficar fora disso, né? Vocês vão ficar fora do propósito, do projeto que Deus tem para a nossa igreja, né? Agora que conseguimos construir, agora que conseguimos comprar o local, né, que vamos viver um novo tempo. Eu orei: Deus não quer Brasil para vocês, talvez Deus quer vocês aqui, né, para construir a história nova da nossa igreja. Aí nós falamos isso, falou: tá bom, nós vamos viajar, mas a nossa oração vai ser que Deus mostre para vocês qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim nós viajamos com uma decepção no coração muito grande, né? A gente teve literalmente uma ducha fria, né? Porque, puxa vida, um ano guardando dinheiro, sonhando com esse dia, né? E aí, 10 dias antes de viajar, 20 dias, chega essa notícia aí nós falamos: o que vamos fazer agora da vida, né? Como que vai ser agora a nossa ida lá no Brasil? Mas enfim, nós viajamos. Nós viemos para cá e fomos para esse orfanato lá em Osasco. Nós passamos uma das semanas mais abençoadas da nossa vida. Foi um choque muito grande, porque era um orfanato mesmo, e foi muito bom. Isso acrescentou muito à nossa vida espiritual, e uma realidade muito crua, muito forte, mas mudou alguma coisa lá no fundo do nosso coração. Só que, entre aspas, foi uma decepção ainda maior, porque a gente não sentiu vontade, momento nenhum. A gente não sentia a confirmação de Deus
para a gente ajudar nessa obra. Então, uma semana se passou e a gente tinha tomado um banho gelado antes de viajar. Logo que chegamos, tomamos mais um. E a gente sentia também a responsabilidade da obra lá na Itália. A gente já trabalhava na igreja com jovem, né, com adolescente, com criança. E isso chamava, né, nossa responsabilidade. Então, o alemão veio nos buscar no final desses dias e ele falou, então, aí a gente pode levar vocês lá para Lavras. A gente tinha passado aqui em Lavras na nossa lua de mel. Nós passamos a nossa lua de mel no Brasil e nós conhecemos Lavras em 2002, né? Só demos uma volta na praça, na verdade, porque a gente foi para a fazenda do alemão. E eu me lembro, a gente tem um vídeo gravado nesse dia lá na roça, onde o alemão rindo falou para nós, quem sabe Deus vai trazer o Giuseppe e a Teresa fazer missões aqui em Lavras. E eu respondo nesse vídeo, olhando para o alemão, que seria a última cidade do mundo onde eu irei fazer missão. Como que as coisas mudam, né? Então, nós viemos para Lavras e chegando aqui em Lavras, na entrada de Lavras, aconteceu alguma coisa em nossos corações. A cidade nessa época não era asfaltada, a entrada da cidade era uma pista única, era terra no chão e, bom, para nós era para tomar um susto, porque a gente não era acostumado a essa realidade. Mas na verdade a sensação foi muito forte, nosso coração acelerou, a nossa adrenalina subiu, as emoções estavam dando vibração para nós. Se tem alguém casado aí, foi assim, olha, esse momento, de novo, olha. Tá ouvindo? Foi assim a nossa entrada em Lavras naquele dia, né? Foi o mesmo sentimento. Era de noite. Quando você está entrando na igreja para casar e você escuta essa música, as emoções que você sente, Zizi, recebe aí, você vai sentir essa emoção, né? Mas era isso, não é? Que nós estávamos sentindo. A nossa entrada em Lavras 2004, né? Naquela noite de outubro. Totalmente o oposto de 2002. Totalmente. Foi desse jeito aí. Pode continuar. Então, aí o que acontece? A gente chegou, né? Nós passamos 2 dias na fazenda e antes de sair da Itália, nosso pastor deu 3 itens. Ele pediu 3 confirmações. 3 confirmações. Na verdade, não fui assim pedindo 3. Ele falou, né, na conversa, falou, olha, vão lá, né? Para mim não é, mas, né? Se é vontade de Deus, vocês precisam. Deus tem que fazer isso, isso e isso. Ele falou, vocês têm que encontrar uma igreja com a mesma doutrina da nossa. Vocês têm que encontrar na igreja uma igreja que está pronto a recebê-los na liderança da igreja. E vocês têm que encontrar uma igreja que tem o mesmo peso no coração que vocês têm para trabalhar com criança. Aí isso me faria refletir, entender que Deus está abrindo essa porta. Então, o alemão falou, aqui em Lavras tem uma igreja que, na verdade, ele trouxe, né, para Lavras, era uma igreja de São Paulo, a Bethesda, e eu gostaria de apresentá-lo ao pastor. Enfim, nós saímos uma noite, jantamos junto com o pastor e a esposa dele, junto com o alemão. Nessa época a gente não falava nada de português. A gente ainda está aprendendo, né? E começamos a conversar. E eles falaram que eles estavam orando para que Deus trouxesse um casal para a igreja deles, na liderança, que eles estavam precisando de ajuda.
Então, eu, na verdade, não falei nada a noite inteira. Mas o José tentava falar alguma coisa, o alemão traduzia, e ele começou a fazer perguntas sobre a doutrina da igreja. E até então parecia que estava tudo concordando com a nossa. E a gente ia acabar de jantar, estávamos indo embora, eu lembro que eu e o José já estávamos na porta do restaurante, e o pastor nos chamou e falou, eu esqueci de falar um detalhe. Nós temos um sonho. A gente sonha ter uma casa para dar apoio à criança carente. E aí casou tudo. Aí eram os 3, né? Eram os 3 pedidos. Aí desse momento... Era um negócio da liderança, né, da igreja, que eles falaram para nós que eles estavam orando, pedindo a Deus ou alguém que os ajudasse. Aí a questão da doutrina, né, que casava com aquela que era a nossa lá da Itália, e a questão do trabalho, né, da casa das crianças. 3 coisas que iam confirmar aquilo que Deus queria para nós. Bom, aí o que aconteceu? Que Mas... a gente terminou essa noite dessa forma. Então, assim, o nosso coração, a essa altura do campeonato, não tinha mais dúvida, realmente, que Deus estava abrindo todas as portas. Deus tinha falado para nós que não era a vontade dele que a gente fizesse um trabalho nosso lá na Itália. Não era o tempo dele para nos dar uns filhos e da forma natural, como todos têm. E que aquilo era o tempo em que ele iria confirmar para nós o chamado para a missão. Nós viemos, né? Aqui e aconteceu tudo isso. Agora a gente tinha que voltar para a Itália e passar isso. Vamos ter que encerrar o vídeo no Instagram e vamos ter que voltar, tá bom? Aí eu encerro e voltamos já, esperamos vocês para continuar. Pronto, estamos ao vivo de novo, esperando o povo entrar. Por enquanto o povo entra, vamos com isso, olha. Temos dificuldade aqui na internet, cai muito. Agora caiu de novo no Facebook. Vamos esperar o povo entrar. Olha, rapidinho, esse povo está muito curioso. Está entrando rápido demais. Beijo para você também, Ana Cláudia. Vamos lá, por enquanto o povo vai chegando. Pronto. Vocês estão no YouTube, estão no Instagram. Está bom a história aí? Dá para acompanhar ou é muita informação? Dá um retorno. Nos dá um retorno aí para nós continuarmos nesse negócio aí, ou a gente mudar um pouquinho o jeito, né, da gente falar e contar. Tá bom? Acho que todo mundo entrou, né, amor? Bora para o segundo tempo. Você já comeu pipoca, Carmelo? Pronto para o segundo tempo. Um beijo para ela também. A Yasmin. Um beijo, Yasmin. A gente te ama muito. Tá ótimo. Então tá bom. Vamos lá, depois eu coloco a música de novo para vocês. E aí nós chegamos, né, no ponto que nós estávamos aqui no Brasil com a confirmação de Deus, né? A gente tinha entendido que Deus queria isso para nós, mas do outro lado o coração apertado, né? Porque de alguma forma na Itália não via uma mensagem positiva, né? A Itália tinha fechado as portas, e repito, nós não queríamos fazer nada que não fosse da vontade de Deus para a nossa vida. E aí o nosso coração doía,
Porque agora a gente sabia que era Brasil e agora a gente sabia que era Lavras. Mas apesar disso, a gente fala, puxa vida, pior ainda, né? Você saber que é algo certo e você não poder fazer, sabe? O negócio era muito triste. A gente, em vez de ser feliz, a gente estava muito triste, né? Porque falar, e agora? Como que vai ser? Pode continuar. Mas, na verdade, essa é uma ansiedade, né? É devido, eu creio, a nossa jovialidade e maturidade. É verdade. Creio que hoje seria totalmente diferente. A gente estava ansioso, né? Para ver o que aconteceria e qual era o rumo, né? Bom, nós chegamos na Itália, nós tínhamos duas lutas a enfrentar, muito grande. A primeira era essa questão de Deus, a gente tinha mudado a nossa oração, a gente estava orando para que Deus confirmasse a vida da liderança da nossa igreja, que isso era o sonho de Deus para a nossa vida. E em segundo lugar, a gente não queria pesar no lado financeiro da igreja. A gente queria achar uma maneira para a gente se sustentar. Ser autônomo, né? Sem depender do caixa da igreja. Enfim. Aí a gente tinha recebido presente de casamento, um apartamento lá no norte da Itália. Igual falamos com vocês ontem, lembra que Deus sempre tem sido extraordinário com a gente em todas as áreas, inclusive econômica. Isso foi um dos, né? Nós casamos e recebemos um apartamento, né? Além de, igual falamos com vocês ontem, muito dinheiro, né? No dia do casamento encerramos a noite com 100 mil reais, né? Olha como Deus foi bom demais com a gente, né? Sempre. E o que acontece? A gente chegou na Itália, meu pai veio nos buscar em Roma e a gente passou 2 dias no sul da Itália, depois nós voltamos para nossa casa lá no norte, porque os meus pais moram no sul e os pais do Giuseppe moram no norte da Itália. E nesse tempo, no dia mesmo que nós saímos daqui, Deus começou a falar com meu sogro. Nós viemos a conhecimento disso depois 15 dias. 15 dias mais tarde, ele abriu o coração dele conosco e contou tudo o que estava acontecendo. E eu vou contar essa parte primeiro. Ele teve uma visita nesse dia, teve tipo não chega a ser um congresso. Era um pastor que hoje já Deus chamou para a glória, chamava Filippo Wise. Ele era um missionário inglês e estava fazendo missões na Itália. Nessa época ele já era uma pessoa idosa, tinha mais de 90 anos e só viajava com acompanhante. Não tinha como viajar sozinho já. E ele foi lá em Bérgamo dar uns estudos da palavra de Deus e ele deu um estudo na noite que a gente saiu do Brasil. Era uma sexta-feira à noite. E durante esse estudo ele falou 3 vezes, sem nexo nenhum com a pregação, parou e falou: você vai deixar embora seu filho mais velho. Aí ele continuou pregando, parou de novo, falou a mesma coisa, continuou, parou de novo. Aí você imagina a cena, né? Ninguém sabia nada. Você lembra que nós não tínhamos conversado com ninguém? Aí ninguém sabia de nada. Aí o cara, o velho, o povo pensou, né? O velho tá louco, né? O que tem a ver isso? Durante a pregação 3 vezes parar e falar para a igreja, você vai deixar ir o seu primeiro filho? Tinha nada a ver. Mas o que Deus está fazendo era começando a trabalhar na vida do meu pai, né? Que era o pastor da igreja. Isso. Enquanto isso, nós ficamos mais 2 dias no sul da Itália. E eu estava ansiosa para contar para os meus pais. E logo na chegada no aeroporto, eu comecei, né, contar para o meu pai tudo o que tinha acontecido. E o meu pai foi quem deu para nós o apartamento e eu falei: pai, a gente pensou em vender o nosso apartamento, comprar mais 2 menores para a gente ter um aluguel mais alto e a gente se sustentar lá no Brasil, para a gente não depender de outras pessoas ou de igreja. E
por minha surpresa, ele falou que tudo bem, que se fosse isso, aquilo que Deus estava preparando para a nossa vida... Na verdade, o apartamento, ele já era nosso. Mas lembra que nós falamos a respeito de respeito, né, de obediência? Aí que não era nem um caso de obediência, de respeito. A Bíblia diz de honrar o pai e a mãe, para que os teus dias em terra sejam prolongados. Aí o fato de a gente comunicar com o meu sogro, né, a respeito do nosso desejo de vender o apartamento, era uma questão de honra, de honrar ele. Ele era um presente que ele tinha te dado. Porque qual era a minha ansiedade? Eu falei para Deus, eu não quero deixar meu pai contrariado. Eu não quero deixar ele chateado com isso. E eu conhecendo meu pai, ele gosta de comprar, mas ele não gosta de vender. Então, mesmo que ele deu de presente para nós, colocou no nosso nome, o apartamento era nosso, a gente podia fazer o que a gente quisesse. Eu falei para Deus, eu não quero fazer uma coisa sabendo que ele vai ficar chateado com isso. Então, isso me trouxe paz, porque ele abençoou nesse sentido, apesar do que depois, no final, nem precisou disso, né? Porque Deus tinha reservado para nós uma bênção muito mais para frente, que está acontecendo ainda nesses dias, com esse apartamento. Depois esse é outro episódio, porque aí seria muito longo contar isso também nessa ocasião. Então nós voltamos para nossa casa. Em Bergamo, no norte da Itália. E fomos num culto de domingo de manhã. Nesse culto, eu não assisti o culto, porque eu fiquei com as crianças. E depois do culto, esse missionário ainda estava lá na igreja. Antes de começar o culto, ele chamou a liderança da igreja, porque pediu para fazer uma oração com a liderança da igreja. E o irmão que estava com ele acompanhando deu uma palavra profética para a vida dos líderes da igreja. E ele falou que ele estava levantando um jovem naquela igreja e que Deus tinha colocado no coração, na mente dele, desejo de novos horizontes. Que Deus tinha aberto a mente dele e que não tinha jeito de fazer ele voltar atrás nesse sentimento. Por isso a igreja precisava abençoar a vida desse jovem. Então, a essa altura do campeonato, o meu sogro já estava com as costas na parede. Porque aí, na sexta-feira, né, Deus tinha confirmado para o pastor da igreja. Aí, no domingo de manhã, né, Deus confirmou para a liderança, né, da igreja. Olha como Deus trabalha. Quando na segunda-feira à noite, meu sogro, depois desse culto, nos chamou e falou que gostaria de nos convidar para fazer um culto na segunda noite numa cidade perto, aonde o Carmelo morava, em Brescia, a 50 quilômetros de Bergamo. Mas pediu para o José pregar e eu dar uma palavra de testemunho. E o José pregou, eu testemunhei. E meu sogro, depois da pregação, ele costuma fazer um resumo, mesmo quando não é ele que prega. E ele levantou, veio para frente, fechou o culto, nem orou. Fechou o culto falando amém, fui embora, não despediu de ninguém. Isso me assustou. Eu reparei isso. Eu sou mulher, né? O José não reparou, né? Aí no carro de volta de Brescia para Bergamo, eu falei para ele, aconteceu alguma coisa com seu pai. Porque é muito esquisito ele se comportar dessa forma. Ele falou, não, eu acho que, sei lá, me pareceu tudo normal. Aí se passou mais uma semana, ele não falou nada para nós. Depois do culto de domingo, ele falou, hoje à tarde eu vou visitá-lo. Eu vou na casa de vocês, quero conversar um pouco com vocês. E ele veio em casa. Ele é uma pessoa assim que te escuta assim, mas gosta muito também, né, de dar a opinião dele, de conversar. E aquela tarde ficou muito marcada para nós, porque ele não falou nada. E eu me lembro que nós conversamos até 9:30 da noite e ele só escutava. E no final da noite
ele olhou o relógio e falou: meu Deus, eu esqueci de 3 compromissos. Ele tinha um compromisso às 5, um às 7, um às 9, agora eu não me lembro direito, mais ou menos dessa forma. E meu sogro não é de fazer isso. E fui embora, sem nos falar nada. E passou outra semana. E nossa igreja tem costume lá da Itália, no domingo tem sempre alguém que dá um testemunho, conta uma experiência que fez naquela semana, compartilha com os irmãos. E nesse domingo ele desceu do púlpito. Você pulou um pedaço. Oh. Do domingo anterior, quando o rapaz foi batizado. Ah, sim, é verdade, isso é muito importante. Na segunda-feira, quando eu tinha achado esquisito a maneira do meu sogro tratar naquele momento, diz ele que, isso aí nós descobrimos depois também, diz ele que Deus estava confirmando claramente para ele, no coração dele, ele sentia isso quando a gente falava. E ele foi embora de Brescia para Bergamo, diz ele que chorou a viagem inteira e falou para Deus: tudo bem, eu entendi, essa é a sua vontade para a vida deles. Agora eu vou entender os seus tempos, quando o Senhor vai batizar fulano de tal, de Espírito Santo, em línguas, dando o dom de línguas, e tem que ser num domingo de manhã, lá na igreja em Bérgamo. Esse irmão era já um bom tempo que estava pedindo isso para Deus e isso não chegava e isso estava deixando ele muito angustiado. Aí passou essa semana e aí nós fomos nesse culto no domingo de manhã. Porque ninguém sabia nada, né, disso, dessa oração, nada do que estava acontecendo. Não, na verdade, a igreja de Bérgamo nem sabia que a gente tinha ido fazer uma experiência missionária. Eles achavam que eram as nossas férias. A gente não tinha compartilhado nada para ninguém, porque o pastor tinha pedido também depois de não deixar isso passar, que era bom a gente ficar em silêncio até Deus confirmar tudo. Então, assim, a minha família sabia, claro, a família do Giuseppe sabia, claro, mas só. E aí, nesse domingo, antes de começar o culto, antes de abrir oficialmente o culto, o povo do louvor estava ensaiando umas músicas. Na segunda música, esse irmão que meu sogro tinha pedido para Deus batizar no Espírito Santo, ele estava sentado na primeira cadeira na igreja. Ele estava sentado, ele pulou da cadeira e começou a falar em línguas. E ele foi batizado. Deus pegou ele com força e começou a falar em línguas. E meu sogro ficou de pedra atrás do púlpito. Porque ele tinha orado, né? Ele sabia o que estava acontecendo, mas ninguém sabia. Aí você agora imagina a cena, né? Esse irmão aí sendo batizado, falando em línguas. Aí o culto não tinha começado ainda. Até o Carmelo escreveu o nome aí, né? Chama ainda, né? Giovanni Lanza. E ele estava lá falando em línguas e meu pai atrás do púlpito, o culto ainda não tinha começado. Meu pai não sabia o que fazia, se descia, se chorava, se falava, né? A situação era Enfim, ele falou muita sem coisa. palavra, ele não conseguia abrir o culto. Por fim, deu um tempo, acho que ele teve que acalmar as emoções e aí ele abriu o culto. Aí no outro domingo... Não, foi naquele domingo. Não, que ele desceu no outro domingo. Aí no outro domingo, né, que ele desceu do púlpito e falou: olha, hoje eu vou dar o testemunho. Aí ele contou toda a história para a igreja, né? Aí ele contou que nós tínhamos procurado ele, né, que no começo ele tinha sido favorável a isso, ele falava que era a vontade de Deus, né, que sabia que era a vontade de Deus, mas logo antes de nós viajarmos, ele falou para nós que Deus tinha falado, aliás, que ele não tinha paz no coração, que não tinha ouvido Deus falar nada com ele achava que não era. E aí quando nós viajamos, né, Deus em 3 dias revolucionou, né, aquela situação. Aí ele falou de como, ele falou para a igreja: você lembra que o pastor na sexta-feira falou conosco, né, para a igreja: deixa o teu primeiro filho ir, você não entendia nada, né, achava que o velho tinha ficado doido. Mas não era não, era Deus falando comigo, né?
Aí ele falou com a liderança, né? Falou, lembra que o acompanhante, né, do pastor profetizou, né, para vocês que Deus tinha levantado um jovem, você não conhecia a história, né, mas esses jovens aí são José e a Teresa que tinham me procurado, e eu tinha pedido algo para Deus, para entender os tempos. Aí vocês lembram que há quanto tempo nós estamos orando para esse irmão? Até se tornou piada, né, na igreja orar pelo irmão. E Deus nunca tinha atendido. E agora Deus atendeu dessa forma, sobrenatural. Aí ele falou naquele dia, olha, eu acho que do jeito que Deus apressou os tempos e fez isso muito rápido, assim vai ser a saída do José e a Teresa, né, com a bênção da igreja e da liderança, que nós entendemos hoje, né, que isso é um tempo de Deus, né, esses são os tempos de Deus para eles viajarem. Bom, isso foi em novembro de 2004, 13 de abril de 2005, nós estávamos mudando para o Brasil de mala e coragem. Só isso nós tínhamos, mala e coragem. A gente não falava a língua, né? Nós fomos os primeiros 3 meses morar na fazenda do alemão. Essa é outra história que depois nós vamos contar para você no outro episódio, né? Dos episódios da fazenda. E logo depois Deus nos deu o prazer e a honra, né, de construir a nossa primeira casa e mudar para o Eldorado. Enfim, esse foi o nosso chamado, né? Foi algo de sobrenatural, de como Deus falou conosco, falou com a liderança e confirmou tudo. As coisas de Deus são ordem, né? Sabe, o lema do Brasil, né, na bandeira está escrito ordem e progresso, não é verdade? Aí, mas muitas vezes você olha para a nação e fala, que bagunça é essa? Mas Deus não. Deus é ordem e progresso, de verdade, né? Ele faz o homem bagunça, mas Deus coloca tudo em ordem, do jeito dele. Por isso, isso foi, né, o nosso chamado para o Brasil. Foi dessa forma que Deus confirmou bem claramente. O último episódio, né, para como Deus restaurou, nós já temos mais de 1h07 de testemunho aqui no YouTube, né, para colocar. Mas o último chamado para como Deus é maravilhoso, né? O último detalhe que nós queríamos falar com vocês: um presbítero da igreja, no dia da nossa despedida da igreja de Lavras, ele chorou, de Bérgamo, ele chorou, né, e disse, olha, Deus tem que dar frutos, né, para essa saída, que nós estamos deixando ir 2 filhos. Como a Teresa falou, né, é algo de muito difícil para a Itália deixar ir, né? Até viu, né, vocês veem nos filmes, as famílias italianas, todo mundo junto, né? Aí os filhos vão embora de casa há 45 anos, né? Mas aí a cultura italiana é muito arraigada, né? Muito conquistar e não deixar. E aí esse presbítero, né, falou que Deus tinha que dar uma outra... Ele queria outra confirmação da vida dele. E quando nós íamos para cá, depois de alguns meses, nós conhecemos um casal, né, que construía a nossa casa, a nossa primeira casa, e um dia um dos sobrinhos dele teve um acidente, 2 sobrinhos dele, na verdade, teve um acidente de carro muito grave, né? Nesse acidente, um menino mais novo morreu na hora, e outro menino ficou em coma, né? Ficou em coma e o cérebro dele inchou e se falava de amputar as pernas e os braços dele naquela noite, para aliviar a pressão, né? Para aliviar a pressão do crânio. E naquela noite nós oramos, né? E nós pedimos para Deus, Deus, faz alguma coisa com esse moço aí. Era um tempo de crise para nós também, estavam acontecendo algumas coisas já aqui no Brasil, e depois nós vamos contar para vocês no outro episódio, mas só isso daqui. E naquela noite, né, nós oramos, clamamos a Deus para Deus fazer algo na vida desse moço aí.
E nós acordamos de manhã, né, que a tia nos ligou. Na verdade, nós pedimos para Deus de nos confirmar ulteriormente, através do milagre. Porque os médicos, a gente tinha ido na Santa Casa junto com a família, e os médicos falaram que, na verdade, não tinha nada para fazer. Se ele superasse aquela noite, seria um milagre. E aquela noite teve, né, uma piora muito grande. E nos dias que se sucederam, eles queriam amputar os artes. Não foi na mesma noite, não. Se passou uma semana, nós fomos no CTI. O José pulou agora né, ele foi lá, orou junto com o menino. Eu cheguei no meio do caminho, voltei para trás, né? Foi a primeira vez que eu entrava num CTI, não tive coragem de chegar até o fundo. E a gente pediu isso como sinal. Nós pedimos um milagre para Deus. Deus não deixar esse moço morrer. Se era a vontade dele da gente permanecer aqui em Lavras, ele ia fazer isso para nós. E eu sonhei, né? Depois de alguns dias, eu sonhei que o Bruno tinha acordado. Eu nunca tinha visto esse menino antes. Ele tinha acordado, ele estava sentado no meio da cama e conversava comigo de como Deus tinha feito aquilo com a vida dele. E a gente saiu da roça correndo para a casa da tia dele. E eu cheguei lá e falei: Rosana, você não sabe o que eu sonhei. Comecei a contar e ela veio, me abraçou, chorou. Ela falou: você não sabe, o Bruno acordou. Então assim, fui. E o nome desse presbítero da nossa igreja lá na Itália é Bruno. Chama Bruno Priante. Ele tinha pedido um sinal para Deus. E Deus faz as coisas nos detalhes, né? Isso a gente conta para a glória de Deus, né? E, na verdade, em tudo isso, teriam muitos outros detalhes para, né, contar. Mas eu creio que, assim, aos pouquinhos... Nós vamos soltando. Porque um episódio chama o outro, né? Então, pode... a gente vai acabar contando mais do que, né? Bom, eu acho que para hoje nós podemos ficar aqui, né? Já tem 1h30, né, que estamos conversando com vocês. Muitos aguentaram, outros dormiram no sofá. Tô vendo vocês aí dormindo aí, acorda aí, né? Aí, se Deus quiser, nós voltamos amanhã com mais um episódio. Eu acho que nós podemos contar, né, a parte dos filhos. O que você acha? Eu não sei, vamos ver o que Deus tem para amanhã. Tá bom, então. Aí vamos ver o que Deus tem amanhã para nós. O Facebook hoje ficou um pouquinho caindo e voltando, mas eu vou pôr no YouTube, né? Vou pôr o vídeo inteiro, né, no Facebook. E você que deseja pode compartilhar. Tá bom? Então tá bom. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E que juntos possamos crescer. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente. Um abraço para todos. Paz.